Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Neste instante, convidamos para fazer parte da mesa o senhor Carlos André Constantin. Já se postando junto à tribuna, o senhor Carlos André Constantin é produtor audiovisual e para falar e explanar sobre o projeto Moinho América, ou Moinho Mérica, por solicitação do vereador Juliano Baumgartner, o qual passo a palavra. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadoras, vereadores. Saudação especial a todos os representantes da Associação Cultural Moinho Covolã. Muito obrigado também por se fazerem presentes e trazerem informação à nossa comunidade de um projeto tão importante, de grande relevância, e também saudar todos os cidadãos que nos acompanham da forma presencial e da forma virtual. O assunto que eu trouxe à tona, ele é muito importante porque, primeiro, ele faz parte da nossa história, da nossa raiz. Se buscarmos a Constituição, a construção de Farroupilha, lá em 1875, nós temos um marco, inclusive reconhecido não só pelo governo do Rio Grande do Sul, o governo brasileiro, mas o governo italiano, onde reconhece Farroupilha como berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Então, é muito importante que mantenhamos espaços de memória coletiva, espaços de difusão cultural. E eu acredito que, no momento que Farroupilha vive, e também no processo de reconstrução cultural e econômica pós-pandêmica, isso será muito útil. Por quê? Porque estamos unindo diversas forças para um rumo só, o desenvolvimento da nossa cidade. E quando eu falava esses dias, patrimônio cultural, ele faz parte. E ele está muito ultrapassado aquele conceito arcaico que o progresso vem com demolição de prédios. Muito pelo contrário. O empreendedorismo, a economia, ela se estabelece e ela se desenvolve em vários espaços, sejam eles históricos ou não. E o Moinho Covolã, além de todo o histórico e de toda a importância, ele está tentando trazer mais um atrativo comercial, econômico e, acima de tudo, turístico para o desenvolvimento da nossa cidade. Obrigado, André, que tu estás representando, né, a associação. Então, também quero agradecer os colegas vereadores que na sessão passada aprovaram unanimemente o requerimento deste autor. Obrigado, senhor presidente. Era isso. Voltaremos a falar ainda durante ou logo depois da explanação do senhor Carlos André Constantin, o qual passamos a palavra lhe dizendo de que nós colocamos à sua disposição um tempo de aproximadamente 15 minutos para o senhor explanar com tranquilidade, caso seja necessário avançar alguma coisinha também, sem maiores problemas, e depois colocaremos também à disposição a palavra aos nobres vereadores, e aí o tempo que seja necessário para que o senhor também responda. E lhe agradecemos muito por estar também nesta Casa do Povo, nesta noite, falando sobre um tema ao qual foi solicitado pelo vereador Juliano Baumgartner. Seja bem-vindo. Bom, em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores. Em primeiríssimo lugar, agradecer muito esse espaço, tá? Até me chamam de Carlos André só no cartório, mas eu me chamo, na verdade, na minha profissão, André Constantin. Podem cortar o Carlos. Estou aqui hoje representando a associação, tem outros integrantes que estão aqui juntos, né?
De modo especial, também a Ana Paula Soares, que é presidente da associação, ela não pôde vir, está cuidando de familiares com Covid, então, por uma precaução, não veio, né? Então, agradecer muito esse espaço, essa casa. Eu tenho certeza que esse poderá ser um momento de abertura de muitos diálogos envolvendo essa temática do moinho. Obrigado ao vereador também, que apresentou essa requisição, né? E só me apresentar um pouco melhor, eu trabalho com audiovisual, mas eu sou um empresário também, porque eu tenho uma produtora há 20 anos já, né? Por um acidente geográfico, eu tenho que dizer que moro em Caxias, mas eu moro em Monte Ibérico, que a alguns metros a mais seria Farroupilha. Mas eu tenho sempre muitos laços aqui de amizades, pessoas que eu conheço, e a minha relação com o moinho ampliou essas minhas amizades e minhas relações aqui, né? E eu sou um voluntário, assim como vários outros que estão aqui, né, da associação, trabalhamos de forma voluntária. Pediram para mim vir aqui hoje de modo especial para apresentar esse projeto, que eu queria já dizer para vocês, a gente vai passar ele rapidamente. Ele é um projeto para, contrariando talvez um pouco a perspectiva e a visão que se tem sobre esse tema, não é para trazer nem problemas, nem divergências e nem qualquer forma de reclamação. É um projeto para abrir possibilidades, que eu acho que é um momento mesmo de construir pontes e diálogos, né? E obrigado à Câmara de Vereadores, a quem nos escuta, acho que isso é transmitido também, por abrir essa possibilidade de diálogo. Acho muito importante, muito sensível da parte de vocês, né? A questão do moinho, vocês sabem muito bem, ela já é uma questão antiga, não só pelo prédio que é antigo, mas todo o enredo que envolve o moinho, né? Questões familiares, ele foi evoluindo por uma perspectiva não muito positiva, né? Que desencadeou até agora num leilão recente, né? A associação ela é nova diante dessa história, senhores, ela é bem jovem, né? Ela tem 3 anos de atividades. Então, a própria associação foi descobrindo, nesses 3 anos, qual é a história do moinho, quais são as múltiplas histórias e camadas que tem essa história, né? Então, a associação ela é jovem e ela tomou parte desse processo, assim, não foi nada premeditado, foi uma forma que se achou que era uma última alternativa para poder debater esse assunto um pouquinho melhor antes de um desfecho, né? Então, nos últimos 60 dias, a gente veio trabalhando para construir alternativas de tentar viabilizar um projeto para o moinho. Esse não é o primeiro projeto, esse já é uma evolução de 5 que vieram se somando, e nesse período a gente veio dialogando com possíveis parceiros, com organizações governamentais e não governamentais, com a Secretaria de Cultura do Estado. Por isso, hoje é muito importante poder abrir essa temática para a cidade através da Câmara de Vereadores. Então, é um projeto muito trabalhoso, mas muito bem feito, e ele evoluiu para essa questão que está se chamando de Moinho da América, porque recentemente a gente conseguiu colaboradores muito interessantes na perspectiva de uma possível colaboração Brasil-Itália, pela questão da imigração, pelo fato de Farroupilha ser o berço da colonização italiana no Rio Grande do Sul e de um dos principais polos da imigração no Brasil. Então, esse projeto evoluiu muito nessa perspectiva de apoiadores institucionais bem interessantes. Então, eu vou dar uma passadinha rápida nesse projeto para deixar um espaço para possíveis questões que possam surgir, né? A gente batizou de Moinho da América, porque a gente está na perspectiva de 2025, vai se completar 150 anos da imigração italiana, né? O Brasil, assim como foi o país que mais recebeu escravos africanos no mundo, mais que Estados Unidos, também é o país que recebeu mais imigrantes italianos de todos os países do mundo, nas grandes migrações, né? Então, o moinho ele poderia e pode estar no embrião desses 150 anos da imigração italiana como um projeto muito interessante que possa alavancar não só a cidade, mas a região também nessa perspectiva, né? Então, a gente construiu esse projeto achando que ele pode ser um centro de memória. Eu estou com a versão italiana, deixa eu botar a versão em português. A gente fez uma versão italiana justamente porque a gente está
em diálogo com a embaixada e o consulado. Desculpe. Um centro de memória e interpretação da imigração italiana no Brasil. Seria uma boa forma de olharmos para o Moinho numa perspectiva nova, aproveitando o que ele tem de história e propondo coisas novas, né? Então, esse projeto vem como um plano de possível salvamento do Moinho e poderia estar na origem dessa grande comemoração que vai ser os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, né? Que abriu em 1875. Para embasar esse projeto, nós usamos, inclusive, a mais popular canção da imigração italiana no Brasil, que é América, América. No sentido de que América, como está escrita aqui, que é no nosso italiano, como se parla qua, a América é um conceito universal. Todos os povos, de certa forma, que migraram, sonhavam ir para a América. E até hoje a América não deixa de ser esse simbolismo, né? Até os antigos falavam, lugar catal América, não? Quando descobria, né, algo muito interessante. Então a gente partiu dessa questão da música até para apresentar melhor o projeto, não só aqui, mas nesses interlocutores que a gente vem tendo, né? E o importante também é que a gente acha que o Moinho ele pode ser um diálogo da história com as novas identidades regionais, né? Porque a gente tem uma identidade que foi fundada lá na imigração, na colônia praticamente, mas a gente tem que estar aberto para essas novas identidades, né? O que esse centro de projetos do Moinho poderia abrigar, que a gente já vem sondando, né, com possíveis apoiadores? Um museu dos nonos, um museu da língua italiana, restaurante, auditório, lugar das juventudes, escola aberta e também um importante centro de turismo cultural. Então aqui a gente abre cada um, logo em seguida eu abro cada um desses itens. Fizemos aqui uma questão também de localização de Farroupilha, como ela é estratégica, né, para poder atrair investidores e apoiadores para esse projeto, se nós tivermos tempo para fazer isso, né? Porque a associação vem trabalhando agora para tentar conseguir tempo para mostrar que isso é viável, né, para mostrar soluções, mostrar parcerias concretas, né? Então, o projeto ele pode ajudar a salvar esse sítio urbano do antigo Moinho Covolã, no centro de Farroupilha, né? Considerando que Farroupilha é o berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul, é o título que a cidade tem. Há hoje estudos históricos, por exemplo, dizendo foi em Garibaldi, foi em Carlos Barbosa, onde chegou a primeira família. Mas a gente tem que pensar no simbolismo. O simbolismo é Farroupilha. Por exemplo, a questão da festa da uva em Caxias, né? A Caxias já não produz mais uva como Flores da Cunha, nem Farroupilha há muito tempo, mas a festa da uva ficou como marca de Caxias no Brasil inteiro. O simbolismo se associou à cidade, né? Eu acho que Farroupilha tem esse simbolismo forte e devia aproveitar isso, reforçar isso, sabe, nos 150 anos da imigração, para atrair projetos e apoiadores, né? E a situação também geográfica de Farroupilha, né, entre dois dos principais polos turísticos do Brasil, Gramado e Vale dos Vinhedos estão entre os destinos turísticos mais movimentados do Brasil em qualquer pesquisa. Farroupilha está exatamente no meio, né? Outro ponto de forte conexão, 2 pontos de forte conexão com a Itália e que estão na origem agora desse projeto, é a questão do próprio Garibaldi, né, que tomou parte na Revolução Farroupilha, né, chamado Heróis de Dois Mundos, e que veio a ser o nome da cidade, né, depois de Nova Vicenza, com a guerra, toda aquela mudança. Então, o nome Farroupilha também pode remeter à imagem do Giuseppe Garibaldi e sua vida aqui no sul do Brasil, né, sua passagem por aqui. E a questão mais forte, que é a questão do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, né, que está ancorada diretamente na questão da imigração das origens, né, e é hoje uma das principais romarias do Brasil. A gente também caracterizou, para esses possíveis apoiadores que estão surgindo, um pouco de como é o sítio do urbano do Moinho Covolã. A gente não pode enxergar ele só como um prédio antigo, né? Ele é um sítio que tem uma área integrada e que torna possível imaginar ali um complexo cultural e turístico muito interessante, né? Ele é um dos prédios históricos mais altos da região
construído nessa estrutura e nessa técnica, que é basicamente tijolos e barro, porque não é nem cimento, né? É aquela mistura que se encontrava muito nas cantinas e nas casas de colônia. Ele não tem uma viga de concreto na estrutura original. Então, o estudo da Clarissa Zanata, que é um estudo bem aprofundado de uma arquiteta de Caxias, mostrou já que ele é um dos prédios mais elevados da região, nessa técnica construtiva só de tijolo e essa argamassa que se fazia muito com barro e uma liga, né? E ele tem essa área anexa aí do terreno, que pode ser um lugar, né, para múltiplas intervenções, né? Então, agora é só passar rapidamente por aqueles projetos que a gente já encontrou fundamentos que podem vir a ser concretizados se nós conseguirmos salvar o moinho todos juntos e que já com colaboradores concretos, né? Um dos primeiros projetos que veio à tona seria um inédito Museu dos Nonos, o Museu dei Noni, ou dos Nonos e das Nonas, né? Este senhor que está aí à direita é Oliviero Pluviano. Ele é um jornalista italiano, mas ele mora há 30 anos no Brasil e na América Latina. Ele conhece muito bem a região porque ele já documentou muitos nonos e nonas aqui, então ele tem um carinho pela região e já tem um acervo muito grande de nonos, claro, especialmente em São Paulo, onde é a base dele, né? Ele é natural de Gênova. E ele está ajudando a fortalecer essa possível conexão com a embaixada e de uma relação bilateral com a Itália, e se disporia a trazer esse acervo se a gente conseguisse criar um espaço para uma narrativa, um museu que seria inédito e fascinante, né? Que é contar as histórias das nonas e dos nonos, né? Eu até trouxe aqui a título de ilustração. Esse livro aqui é dos Nonos de São Paulo. Ele lançou agora em novembro do ano passado, dedicando especialmente para os nonos da imigração em São Paulo, né? E já tem um acervo muito interessante de nonos e nonas aqui da nossa região e muitos outros que nós poderíamos pesquisar, né? Eu, como trabalho com produção de filmes, eu já também tenho muita coisa guardada, mas muitos nós precisaríamos ouvir para que a nossa identidade estivesse bem guardada, né? Aqui, para ilustração, por exemplo, uma coisa muito interessante, esse primeiro nono que aparece ali de chapeuzinho é nada mais, nada menos que o Adoniran Barbosa, né? Um dos grandes sambistas brasileiros e que nasceu na Itália. Ele e tantos outros, né, que a gente poderia encontrar no Brasil inteiro, e o Moinho poderia ser um excelente lugar, né, sendo esse centro da imigração para um Museu dos Nonos, né? Um outro espaço que a gente viu que poderia ser muito interessante para captar apoiadores nacionais seria um museu dedicado à língua talhã. A língua talhã, que é a língua da imigração, né, ela foi estudada e reconhecida em 2008 como a primeira língua de imigração brasileira reconhecida pelo Brasil como uma língua oficial, inscrita no livro das línguas brasileiras. Existem cerca de 30 línguas de imigração ainda no Brasil, que se fala integralmente ou expressões. A mais rica, a mais pujante e a mais falada no Brasil é o talhã. Se fala do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo. As migrações para o oeste brasileiro levaram essa língua também para lugares de Mato Grosso e Rondônia. E o Brasil já tem o Museu da Língua Portuguesa. A gente tem contatos com os curadores do Museu da Língua Portuguesa e seria talvez inédito e muito interessante se o Moinho pudesse vir abrigar um Museu da Língua Talhã, né? Que é a língua na qual os nossos antepassados e muita gente ainda melhor se expressa hoje, né? Também a Paola Tedeschi, que está aqui nesse projeto do restaurante Enoteca Molim Covolin, também está disposta a ajudar e já vem ajudando a gente. A Paola Tedeschi, ela mora em São Paulo. Ela esteve na origem da escola de gastronomia que tem em Flores da Cunha. Eu acho que vocês já ouviram falar, né? É a escola UX e TIF, né? Que é em convênio com a região do Vêneto. É uma escola que deu muito certo. Vêm estudantes do Brasil inteiro, né, para fazer a formação em Flores da Cunha, em alta gastronomia.
E ela está disposta, e ela já disse, olha, o que for preciso para viabilizar o moinho, e quem sabe ali fazer um pequeno laboratório dessa escola, puxar os professores dessa escola para um restaurante que pudesse colocar em diálogo as receitas da colônia, né, com a alta gastronomia, seria muito interessante. E nesse caso, o restaurante poderia homenagear o imigrante que veio da Itália, né, para o moinho, e que fez o moinho. Seria muito interessante a gente pensar num espaço para auditório, né, e manter a vocação do moinho, que ele, nos últimos 15 anos, se tornou um lugar das juventudes, das artes, naturalmente. Eu mesmo conheci o moinho, porque eu passava na frente sempre, via as janelas, e um dia eu resolvi entrar. Depois eu vim num evento, e antes da pandemia, por exemplo, eu vinha em certas atividades do moinho, trazia minha filha adolescente. Ele tem essa vibração muito interessante, como um lugar de artes e juventudes. O aspecto social do moinho teria que estar contemplado em uma escola aberta para projetos educacionais e sociais, e a gente acha que já poderia ter uma homenagem a Angelo Giusti, que foi o primeiro agricultor a escrever em italiano na região, né? Ele trabalhava na roça e escrevia em italiano os poemas. E também um centro de turismo cultural e compras, né? Porque eu acho que é justamente o caráter assim estratégico, geográfico de Farroupilha, que já tem esse apelo, né, das compras. O moinho poderia ser um bom lugar para isso, né? Rapidamente, só passar pela questão histórica do moinho, com algumas imagens de época. Sabe-se que o moinho ele foi fazer a farinha para o pão, né? E ele foi um marco do processo industrial. Até então os moinhos ficavam nas rodas d'água, perto dos riachos. Aqui foi um processo industrial, isso é muito interessante. E durante um tempo ele chegou a gerar energia elétrica para a cidade de Farroupilha, né? Com os motores que ele tinha, né? Então ele tem essa ligação muito embrionária assim, com o desenvolvimento da cidade, né? Nos anos 80, depois de vários negócios que funcionaram ali, ele já arrumava para a ruína, né? Ele já tinha até uma ocupação de rua, que foi quando um dos herdeiros, que é o Gustavo, começou a fazer intervenções no prédio. E isso passa a ser um novo capítulo do moinho. São intervenções espontâneas, feitas num conceito, na verdade, de modernidade, ou o caráter espontâneo das intervenções, com mosaicos, e que foi o que permitiu que não ficasse em ruína, que daí pelo menos o prédio se mantivesse até hoje, né? Dessa forma espontânea. Aqui tem um pouco de fotos que a gente recuperou desse restauro espontâneo que foi feito, né? Com essa ocupação, o moinho teve aí durante muitos anos essa ocupação muito ligada à juventude, né? Shows, eventos, projetos sociais também, né? Passava o jogo do Grêmio, eu cheguei a vir ver também alguns, né? Mas hoje já passava do Inter também, né? Então ele teve esse percurso. Também já no moinho, um pequeno museu, né? É um pequeno museu, mas ele já tem o reconhecimento do IBRAM, que é o Instituto Nacional dos Museus. Ele já tem a matrícula no IBRAM, e devido a esse museu, que já tem um trabalho profissional de museografia, e vai ser melhorado agora, se o tempo e as circunstâncias permitirem, né, senhores? O IBRAM já declarou, então, o prédio que abriga o moinho como uma área de interesse histórico. Então, ele tem essa proteção do Instituto Brasileiro de Museus, né? E como eu comentei antes, a associação ela é jovem, é recente, né? Então, ela tem só 3 anos. Ela se associou muito no início a essa ideia de preservação do moinho, mas nessa caminhada a associação percebeu que ela tem que pensar no moinho para o futuro da cidade como um espaço social, coletivo, não de um segmento. Ele teria que ser um espaço para todos os segmentos da sociedade local e regional, né? Aí não seria só mais juventude, quem participa, ele teria que ser aberto para todo mundo, né? Então a associação ela veio fazendo esse percurso, ela tem um número de sócios amigos que são muito pela rede de internet, que são apoiadores, tem abaixo assinado. E ela chega até esse momento, né, tentando fazer essa proposta que hoje é um pouco apresentada para os senhores, né. Colocamos também como ele já vem tendo uma repercussão regional, né.
Isso é interessante, assim, a gente percebe que há um grande interesse pela questão do moinho, por tudo que ele representa, mas pelo que a cidade representa no contexto regional. Então, isso é um dado muito interessante, porque para possíveis investidores, esse é um dado fundamental. Quem vier a botar a sua marca, ou a instituição que vier apoiar, ela sabe que vai estar se agregando a uma causa positiva e de repercussão, no mínimo, regional, né? A associação daí intensificou nesses 2 meses já que se passam, diversas formas de buscas de apoiadores. Temos que fazer esse registro, um período extremamente difícil, não só para a associação, mas para todo mundo, que é esse período da Covid, né? Mesmo assim, foi se batalhando, se visitou uma série de investidores, muita gente disposta a apoiar, mas a dificuldade do momento é muito grave. Mas a gente abriu caminhos muito interessantes que logo a gente vai mostrar, como, por exemplo, Secretaria de Cultura com projetos de ICMS, apoio bilateral Brasil-Itália, já com sondagens de possíveis apoiadores financeiros, né? Para tentar encontrar uma solução para o moinho, né? Aqui eu vou passar direto, porque são contrapartidas possíveis que a gente já vem dialogando com possíveis apoiadores do projeto, né? Marketing cultural, utilização dos espaços, tornar o moinho um laboratório de economia criativa, onde os apoiadores e todas as empresas e instituições possam fazer projetos de pesquisa, educacionais, criação de produtos, né? Fazer um memorial vitalício de quem apoiou a questão do moinho. Qual é a perspectiva que a gente teria para, ao salvar o moinho, tornar ele viável no tempo, né? O primeiro apoio significativo que a gente teve foi na própria figura da secretária de Cultura do Estado, que recebeu a gente, visitou, veio para Farroupilha, abriu uma agenda ainda antes do leilão para visitar o moinho, passou 2 horas lá, conheceu todo mundo, tinha vários jovens com exposições, ela conversou com todo mundo, e ela colocou à disposição a linha de projetos da secretaria. Isso é uma estratégia de médio prazo. A gente vai precisar de 3 a 5 meses para tramitar com os projetos que já estamos montando, para daí poder chegar nos investidores com os quais a gente já fez diálogo e poderem destinar ICMS, imposto de renda. E a região tem um grande potencial de captação e destinação de recursos que muitas vezes está indo para fora. O moinho seria a possibilidade de garantir esse aporte de recursos para a cidade, para a região, né? Essa linha já está francamente aberta para nós e a gente corre agora nessa formatação de projetos. E uma parceira importante para essa formatação é a Cristina Schneider, é natural de Farroupilha, não mora mais em Farroupilha, mas ela já esteve à frente de importantes projetos nessa área de estruturação e captação de recursos. Então, esse é um campo já bem costurado e bem consolidado para médio prazo, né? Precisamos falar também que o moinho se constitui, através da associação, num grupo capaz de fazer projetos. Esse projeto, chamado Rodamuinho Cultural, foi inscrito no edital da Marco Polo. Teve nada mais que 6.000 propostas em todo o Rio Grande do Sul, né? O projeto do moinho ficou entre os 10 melhores pontuados e o melhor da região Coredes da Serra. Então, ele está sendo realizado já, não é uma verba grande, é uma verba pequena. Com essa verba vai se melhorar um pouquinho mais o museu, vários espaços e atividades de artistas locais, não só artistas, mas trabalhadores locais também. Mas ele é um laboratório para dizer, olha, o moinho tem apelo, brilha os olhos de quem lê um projeto bem feito sobre esse moinho, né? Esse foi bem interessante, assim, foi o primeiro colocado na região, né? E aqui é muito importante a gente olhar para alguns projetos que foram já realizados, né? Que podem ser modelos, em parte, para o que a gente possa vir construir nesse salvamento do moinho, né? Esse caso aqui é o Casarão dos Veronese, em Otávio Rocha, ali em Flores da Cunha, que ele foi uma longa história também. Ele passou 20 anos também em ruínas, mais de 20 anos, mas foi 20 anos tentando encontrar uma forma de fazer um projeto de restauro, né? Claro, esse casarão é mais antigo, ele é de 1896, eu acho. Todo de pedra,
Mas ali foi feito, no caso, em Flores da Cunha, foi feito um arranjo colaborativo que envolveu a prefeitura, que não entrou com um tostão, entrou sim com estrutura, né? Estrutura de projeto, facilitou o diálogo entre a iniciativa privada e os empreendedores do projeto. Aí foi feito através de projetos de incentivo e captação, e as principais marcas apoiadores foram a Florence e a Queco, né? A gente já está organizando uma visita guiada ao Casarão dos Veronesi, a convite do Gelson Castellan, da Florence, porque ele é um entusiasta, se tornou um entusiasta dessas causas, ele botou muito dinheiro ali através do grupo empresarial, e ele vem dialogando conosco também na condição de cônsul honorário, né? Ele está abrindo também essa porta de possível atração de cooperação bilateral com a Itália, né? Para o caso agora do Moinho Covolan. Então é um campo bem aberto, assim, acho que valeria muito a pena quem pudesse também conhecer esse projeto, ele é maravilhoso, né? Está funcionando. E digo mais, o Moinho teria até uma vantagem, né? Porque o Moinho já tem uma vida cultural que está baseada nele, né? O Casarão Veronesi, eles precisam atrair vida cultural, até porque ele é Otávio Rocha. Então, às vezes tem que fazer, né? Trazer pessoas, excursões, promover eventos. O Moinho, com todo mundo que a gente conversa, diz, você já tem a vantagem que há uma vida cultural, ele está no centro da cidade e não precisa ter um restauro imediato. Claro, ele vai precisar ter intervenções, partes modernas, né? Mas ele teria a vantagem de ter uma vida já circulando em torno dele, né? E um outro exemplo, já vai finalizar aqui, não sei se vocês já puderam conhecer o Museu do Pão, em Ilópolis, aqui no Vale do Taquari, né? Ali foi um projeto, essa casa aqui, o casarão é um moinho de madeira, que é o moinho Colognese, e na ocasião, em 2008, surgiu um projeto que foi financiado pela Fundação Nestlé, junto com o ILA, que é o Instituto Italiano para a América Latina, mais a Associação dos Moinhos, lá do Vale do Taquari. Então, sempre tem que ter uma coletividade que abrace a causa, os municípios de entorno. E ali se fez um museu de arquitetura moderníssima, junto ao moinho, junto ao restauro do moinho, com uma escola de panificação, né, bancada pela Nestlé. Esse projeto está lá, está vivo, e ele está sendo integrado agora ao caminho dos moinhos do Vale do Taquari. A gente pudesse imaginar, por exemplo, intervenções contemporâneas junto ao Moinho Covolan, seria uma coisa fantástica, né? São exemplos onde foram construídos projetos, basicamente com cooperação e captação de recursos via leis de incentivo que estão acessíveis, né? Ali a gente encerra com o último verso da canção, só para fechar, dar esse fechamento à questão do moinho. Bem rapidamente, só mostrar para vocês um elenco dos apoios que a gente tem conseguido de forma muito concreta, né? Então, a SEDAC, a Secretaria de Cultura do Estado, já abriu a linha de projetos para nós, inclusive na perspectiva de adquirir um bem, que isso não era viável até uma mudança recente na lei. Então, a própria secretária e o diretor de fomento nos orientaram, escrevam o projeto e a gente promove uma reunião com o Conselho Estadual de Cultura, a gente vai ter uma reunião a semana que vem, para ver se é possível captar esses recursos para, inclusive, adquirir um bem, se isso for possível, se nós pudermos fazer isso, porque a gente depende das circunstâncias que estão em curso, né? Então, esse é um apoio muito interessante que a gente conseguiu, né? Tem esse apoio formal que foi lido na semana passada da Embaixada e do Consulado Geral da Itália no Brasil, que é muito significativo. Esse apoio pode nos aportar algum recurso interessante. Nessa semana, a gente fez a tradução do projeto para mandar para um banco estatal italiano, através de um representante em São Paulo, né? Eles gostaram da ideia dos 150 anos da imigração. Para eles, a questão da preservação do patrimônio já não é mais uma dúvida como é para nós. Na realidade deles, não se discute mais se deve preservar ou não um patrimônio histórico. Eles só pensam como fazer isso. E esse é o papel da associação. A gente está pensando em como a gente poderia fazer isso. E digo mais, outra vez eu repito, muito significativo para a associação poder apresentar isso na Câmara de Vereadores. Eu acho que vai ser uma abertura incrível de horizontes
a partir do entendimento do moinho e da associação, né? O ICOMOS também já está se manifestando oficialmente, inclusive no âmbito legal. O ICOMOS é um conselho internacional de museus e sítios e tem representação no Brasil e no Rio Grande do Sul através da Jaqueline Custódio. Então, ela está acompanhando e tem nos dado excelentes informações e dicas de como levar um projeto de qualidade para frente, né? E mais recentemente o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, através do IAB, que é dos arquitetos, também está já estudando possibilidades de agregar soluções para o moinho, num projeto de médio e longo prazo, né? E as instituições que estão acompanhando mais diretamente, né, é o próprio IBRAM, pela questão do museu, que já existe no moinho. Quem está acompanhando o processo de tombamento e também do desenlace do que está em curso é a Procuradora da República em Caxias do Sul, a Luciana Guarnieri. Ela está acompanhando porque ela já, por exemplo, cuida do caso de Antônio Prado, os efeitos do tombamento em Antônio Prado. Antônio Prado foi muito traumático porque foi feito na época um tombamento de 48 casas, foi o centro histórico inteiro da cidade. Então ela tem muita experiência nessa área e vem acompanhando agora o caso do Moinho Covolã. E também tem um comitê com representação no Brasil que cuida do patrimônio industrial, o patrimônio histórico que fez parte da industrialização das regiões, né? A gente então gostaria de agradecer muito, dizer que é muito importante mostrar um pouquinho desse projeto, um pouquinho da trajetória da associação. Eu tenho certeza que vocês, os senhores, também poderão abrir esse horizonte no âmbito da administração municipal de Farroupilha, porque com todos os interlocutores com quem nós conversamos, a gente fez muita coisa nesses 2 meses. Todos perguntam, mas olha, esse projeto precisa ter um envolvimento da comunidade local, né? Não é possível fazer um projeto como esse se não há um envolvimento muito forte da comunidade local em todas as instâncias. Então, a associação, ela realmente, de forma muito sincera, se bota como uma apoiadora, como mediadora de soluções, trazer ideias, buscar recursos, buscar apoiadores, buscar investidores. A gente já vem fazendo isso. E nos colocamos à disposição mesmo, assim, né, de articular todas as frentes possíveis numa perspectiva de diálogo constante, né? E também, só para encerrar, a associação hoje ela dá um passo importante, inclusive ela não está mais se autodefinindo como Associação Cultural Moinho Covolã. Ela se define hoje como Associação Moinho Cultural. Por que a gente está fazendo esse movimento, presidente? Porque a gente não está defendendo mais uma causa familiar, nem um prédio que pertenceu a uma família. A gente está defendendo um patrimônio que é da cidade. A gente está pensando em soluções para um patrimônio que é de todos, que poderá ser importantíssimo para as futuras gerações. Então, hoje, a associação ela se intitula Associação Moinho Cultural. Um nome mais aberto, que possa envolver, assim, acho, todas as frentes, né? E também meio que aplanar o terreno, sabe? Do que passou, tentar fazer um arranjo que todos saiam ganhando. Sabe, eu acho que é possível, a gente acha que é possível, com um pouco de tempo, que todo mundo que tomou parte nessa história seja beneficiado, sejam os herdeiros, seja a cidade, seja quem está chegando. A gente acredita muito numa cooperação, né? Esse é o nosso papel. Se isso será possível, a gente gostaria muito que fosse, né? A gente vai continuar trabalhando, mas depende muito também dos senhores, assim, o que vocês acham, né? Nós temos aqui outros integrantes, né? O Érico, a Ana, o Daniel, e a gente está à disposição, caso queiram, né, fazer alguma consideração, e mais uma vez, muito obrigado. Tá? Nós agradecemos e colocamos a palavra à disposição dos senhores vereadores para algum questionamento, para alguma pergunta, a qual o André Constantin vai permanecer por alguns minutinhos, poderá responder dentro daquilo que ele está inserido no conhecimento do Moinho Covolã. A palavra está à disposição dos senhores.
Vereador Dr. Tiago Brunet. Boa noite a todos. Não tenho nenhuma pergunta para fazer, senhor presidente, apenas para parabenizar essas pessoas, né, que se dedicam aí a manter a nossa cultura viva, a nossa história. Eu, antes de vir para Farroupilha, eu morei 11 anos em Pelotas, e essa ligação que eles têm lá com as charqueadas, com a baronesa, com a escravidão, a gente enxerga mais na rua do que aqui. Né? A gente vai na rua, lá tu vê a própria arquitetura conservada, né? Então isso me chama atenção. Né? E aí, muitas vezes, a gente vem aqui no berço da colonização italiana e parece que não tem essa identificação. Né? Ele estava falando aqui, eu estava pensando, né? Como eu sou forasteiro, né? Eu já andei por todo esse Rio Grande, então a gente nasceu na fronteira, fomos para as missões, depois voltei para Pelotas, fui para Passo Fundo, morei em Santa Maria, agora estou aqui e adotei essa terra como minha, adoro essa terra, né? E pretendo ficar aqui por muitos e muitos anos. Então, é legal, bacana isso, eu acho que é necessário, é importante, precisamos saber da onde viemos para saber para onde vamos, como diz sempre o nosso vereador Tiago William. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, era apenas isso. Obrigado, vereador Tiago Brunet. E a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, primeiro, o vereador Gilberto do Amarante, logo em seguida, com o vereador Roque Cervellini. Boa noite, senhor presidente, boa noite aos demais que estão na casa. Temos o nosso sempre vereador Gasolina, o secretário de obras Schmidt, o nosso presidente da OAB, Dilson, e os demais, nós somos sempre o seu Menzing, que está aqui nos assistindo, o Graxinha, os demais todos que estão aqui, a Associação do Moinho Corrolã. Primeiro, parabenizar a equipe do Moinho Corrolã, que vem trabalhando arduamente. A gente tem acompanhado o trabalho dessa equipe através, não de vocês, mas dos demais outros jovens que compartilham do mesmo pensamento e do mesmo trabalho de vocês e que nos cobram uma posição, muitas vezes, e nos colocam sempre o que vocês estão fazendo. Haja visto que hoje, se nós olharmos os países da Europa, o próprio México, na região, a não ser Cancún, né? As visitações e o turismo, o legado que eles têm são as construções antigas. Se nós olharmos aqui no Brasil, Olinda, Recife, na parte antiga, o que movimenta o turismo é as construções e o que se construiu lá no passado. E se nós olharmos Gramado e Canela, também as características sempre são direcionadas, ou dão origem a alemães, ou em outros locais italianos. E nós, aqui na nossa região, por ser uma região italiana, a gente de repente preservou pouco, até porque o italiano tem o instinto de construir e fazer mais. Embora que lá na Itália hoje tem os grandes castelos que estão lá preservando e ajudando a fomentar o turismo. Eu queria fazer uma pergunta de como como ficou então o leilão do Moinho, né? Sei que tem uma ação do Ministério Público Federal em favor de vocês na conservação do Moinho como um patrimônio cultural e que seja preservado. Então, seriam essas duas perguntas e claro, estendo o apoio desse vereador e na medida que vocês, que esse vereador possa contribuir também com a associação de vocês, estarei à disposição. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. Colocamos à disposição o senhor André Constantin para a resposta. Então, temos aqui também o Érico, que faz parte da associação, que pode dar um panorama mais jurídico, que também não é minha área, mas eu posso falar
sobre essa sua colocação, que a própria associação, nós levamos um tempo para entender que tem duas camadas muito fortes na história do moinho, né? Uma camada que é a questão patrimonial, né? Ele é motivo de uma questão patrimonial que está em curso, né? Que motivou o leilão. Então, nós mesmos, como associação, que sempre pensamos e enxergamos o moinho como um sítio histórico, um lugar cultural, tivemos que, nesses últimos 60 dias, aprender, entender que há essa camada da disputa patrimonial, né? São duas coisas. O mérito do moinho como um prédio, como um lugar histórico e também como vida cultural, ele é inquestionável, ele está dado já no horizonte da cidade. Mas a gente precisou entender que tem essa camada que é da questão patrimonial, que as coisas se misturaram, né? Então, um pouco é isso que eu tentei relatar antes, que até para sinalizar para a cidade que a associação ela tenta resolver e aportar possíveis soluções, inclusive para a questão patrimonial agora. Porque a busca de recursos, visitar empreendedores, bater na porta, de repente ser atendido por um Gelson Castellan via consulado da Itália, para ver se há formas de cooperação bilateral, ver projetos na Secretaria de Cultura, como se faz para captar ICMS, é para resolver inclusive a questão patrimonial, se for possível. Porque a gente sabe que como associação, a gente não é um ente judicial, a gente está tentando buscar soluções. E ter um pouco de tempo para fazer isso. Eu acredito que num decurso, se for possível, num decurso de 6 meses, a gente já conseguiria captações significativas para resolver essa questão patrimonial. A questão histórica, cultural, isso já está bem assimilado, eu acho, né? E hoje vai ser muito importante para isso também. Porque o moinho é um prédio que ele teve só intervenções espontâneas, né, senhores? O que torna ele muito interessante. Ele tem um traço contemporâneo misturado ao antigo. Mas imaginem aquele espaço com intervenções modernas de arquitetura, com uma qualificação dos espaços. Então, o primeiro passo seria tentar resolver, né, essa questão patrimonial, na qual nós quase que involuntariamente nos colocamos como um gesto assim, vamos tentar um pouco mais, né, sabendo que isso tem implicações, mas a gente vem trabalhando bastante nesses 60 dias, e sempre com o coração na mão, né? Pô, vai dar, não vai dar. Mas foi um período fundamental para abrir o entendimento, para conseguir apoiadores, né? Teve interlocutores nossos que, quando viram o termo oficial que veio da embaixada e do consulado, não acreditaram. Tem cidades que batalham algum tipo de apoio institucional há anos por um projeto. Então, são apoios bem interessantes, acho que abre um futuro muito interessante. Essa linha com a SEDAC daria segurança para uma solução, porque captar recursos de impostos, basta ter um projeto bem feito e com mérito. Hoje as empresas já dedicam seus impostos para múltiplos projetos. Seria uma forma, inclusive, de ter captação econômica para a cidade. Então, muitos investidores e possíveis apoiadores que a gente visitou ao longo desse tempo disseram, olha, durante esse período de Covid, que a gente está batalhando praticamente para manter empregos, é praticamente impossível a gente dar uma contribuição direta. Mas me voltem aqui com um projeto que, obviamente, é só eu destinar esse recurso que já iria para o governo, né? Então, essas duas camadas aí, né? Tem a questão patrimonial, que é uma questão importante. Por isso que eu acho que o moinho teria que ser uma solução onde todos saíssem ganhando. E tenho que dizer para os senhores que, por tudo que eu já percebi, porque eu não sou tão jovem como os outros integrantes do moinho, né? Eu já sou um tiozão quase. Mas assim, o moinho chegou num ponto, por todos esses apoios que estão vindo, que vai chegar num ponto que ou todos saem perdendo, ou todos saem ganhando. Eu acho que tem que buscar essa solução de todas as partes sejam ressarcidas e a cidade saia ganhando em todos os campos, né? No campo cultural, econômico,
no campo da sua identidade, né? Que é basicamente o que o outro vereador colocou, né? Mais ou menos isso assim que eu queria colocar. Obrigado, André. E colocamos à disposição a palavra ao vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, aproveito para lhe cumprimentar, lhe desejar bom retorno à casa, bem de saúde, cumprimentar os demais vereadores e vereadoras, o André, né? André, que fez uma explanação muito importante e esclarecedora e muito qualificada em relação ao moinho. Os demais integrantes também, o Érico, o pessoal que acompanha aí. Também cumprimentar aqui o Dilson, presidente da União de Bairros, integrante do Conselho Tutelar, o Arielso e demais pessoas que estão na casa. Nem sempre a gente consegue identificar por causa da máscara, né? Mas sejam todos bem-vindos, também as pessoas que nos assistem de suas casas. O que eu acho em relação à questão do moinho Covolã? Eu fiz uma fala aqui um tempo atrás, não me lembro quando, mas eu acho que tem que fazer um divórcio do que é o patrimônio físico, a estrutura física, o terreno e o prédio, do patrimônio cultural, né? Bom, se a gente tem pendências aí a serem resolvidas, de heranças, de hipoteca, etc., isso é uma questão que o tempo ou a justiça, enfim, alguém vai resolver isso, de uma forma ou de outra. Solução sempre terá. E a outra parte que eu acho importante é a questão cultural. É o que isso representa em termos de cultura, em termos de história, em termos de conhecimento, de valorização do nosso patrimônio cultural. Isso eu acho que não há dúvida de ninguém quanto a isso, da importância que tem essa simbologia que não está somente dentro de Farroupilha, mas também na região, porque há uma similaridade da história dos italianos na região nossa aqui da Serra, como você já levantou ali o Encantado, Ilópolis, Antagorda, Arvorezinha, aquela região ali, que também é uma região italiana que criou ali o Museu do Pão e o Vinho. Então, essas similaridades que existem de projetos também atiçam o desejo de investidor. E eu acho que sempre quando houver bons projetos, sempre terá quem vai financiar. Sempre terão financiadores. E eu acho que vocês estão muito bem organizados nesse ponto e me parece que está faltando alguma coisa nesse sentido, e eu vou aqui dizer o que eu penso e poderei ser contestado por isso também. Mas eu creio que deveria o município agilizar o processo de tombamento. Porque ao ponto que você tomba, você dá uma segurança também para quem quer investir. Porque como é que vai ter um investidor da Itália que vai querer investir? E até me chamou a atenção porque não tem ninguém de Farroupilha nesse processo aí. Então você vê lá o pessoal de Flores da Cunha, eu acho que eu vi, de Caxias, da Itália, do estado, mas não se vê um abraço da cidade, a não ser das pessoas físicas, dos sócios, amigos, enfim, que contribuem de alguma forma. Mas onde é que eu acho que nós temos que assentar os nossos esforços? E aqui não é fazer crítica, aqui é se juntar, é se ajudar. Se o município conseguisse fazer o tombamento disso, pronto. Está resolvido uma boa parte, eu creio, disso. Não é um processo fácil de fazer, mas a partir do momento em que houver o tombamento, você integra o esforço do município, enquanto ente público municipal, para dar respaldo a todos os demais. Por exemplo, a Secretaria de Estado de Cultura, o governo, enfim, a entidade italiana que está se interagindo com o projeto, também vai interagir com o município de Farroupilha. Porque, queira ou não, as pessoas não vão vir para Farroupilha para apreciar aqui um shopping moderno. Isso, shopping moderno, tem em qualquer lugar do Brasil. Mas um projeto que resgata a história italiana,
do moinho, do museu, da enogastronomia, da gastronomia, da enologia, você vai ter dentro desse projeto, e quem vem para cá não vem só por esse projeto, mas vem também por esse projeto. É igual quem vem aqui no Salto Ventoso, ele não sai de São Paulo para vir para o Salto Ventoso. Ele sai de São Paulo para vir para a Serra Gaúcha. E ele vai, inclusive, então, para o Salto Ventoso, e ele poderá vir tomar um café no moinho, poderá vir comer alguma coisa nossa aqui, conhecer a história, assistir alguma peça. Porque na Itália não é muito diferente as coisas. Você chega na Itália, lá em determinados locais, tem projetos muito simples, e casas que eram casas exatamente desse estilo, que se transformaram e abrigam ali excursões para compreender e para conhecer, e ganham dinheiro com isso. Então eu quero dar os parabéns, e como sugestão, eu queria aqui, doutora Clarice, dar uma sugestão, e que a gente pode ajudar, e volto a dizer, não é para cobrar e nem tampouco criticar, mas ajudar para ver onde é que nós podemos contribuir no processo de tombamento, em que pé que está, como é que está, o que é possível fazer, aonde é que a Câmara pode ajudar nisso, né, para a gente repartir também essas angústias que certamente o governo tem no sentido de buscar uma solução. Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado, vereador Roque Cervellini. André, algum comentário? Sim, brevíssimo. Depois passamos a palavra ao vereador Tiago Ilha. Foi instituída uma comissão recentemente para analisar a questão do tombamento, e já deu um parecer positivo para o tombamento provisório. As questões de trâmite eu realmente não domino, talvez o Érico logo em seguida pudesse dar um panorama sobre isso, né? Então já há uma percepção dessa comissão para o tombamento provisório do moinho. Eu não sei por que provisório, também não domino essa terminologia. Mas isso veio à tona muito claramente quando a gente conversou com o Gelson Castelã, por causa do Casarão Veronese, que é um caso assim, muito positivo na região. E foi a primeira pergunta que ele nos fez também. Mas como é que vocês querem captar apoiadores se o imóvel não é tombado? Nenhum investidor fará um investimento se o imóvel não tiver uma proteção, né? E de forma muito sutil também, e também gostaria de passar de uma forma muito sutil, o questionamento sobre o envolvimento local. É isso, a gente precisa ter uma mediação local, da administração local, né? Eu queria relatar uma experiência muito breve para vocês, que nunca veio à tona, mas há 2 anos atrás, já preocupados, surgiu a associação, né? Eu, por exemplo, na minha área, na minha atividade, eu faço muitos projetos, inclusive de envergadura nacional, batalhando editais, né? Editais públicos, de incentivo, de aporte direto. Então, há 2 anos atrás, a gente procurou a prefeitura porque a gente localizou uma janela aberta do Fundo dos Direitos Difusos, que é um fundo abrigado no Ministério da Justiça. É um fundo poderosíssimo, ele tem em média 700 milhões a 800 milhões por ano estacionários, e é alimentado basicamente por multas que eles aplicam ao sistema financeiro, vai tudo para um fundo do Ministério da Justiça. Eu disse, vamos tentar captar esse recurso para o moinho, na época, né? Vamos fazer um projeto, só que ele tinha que ser inscrito por um ente municipal. Então, na ocasião, a gente, como associação, abriu o diálogo com a prefeitura, disse, a gente pode apresentar um projeto para o moinho, batalhar esse recurso, a gente já tem experiência com projetos. A coisa foi um pouco lenta. Então, quando a gente conseguiu a janela, faltava 2 ou 3 dias, já não foi possível. Com esse relato, eu queria dizer o seguinte, a gente só pode mesmo conseguir articular uma solução para o moinho se tiver essa instância local também, não só para o tombamento, mas por quê? Porque a instância local é quem representa os anseios da cidade. Se não tiver, a gente sempre vai operar no âmbito da dissonância. Se não tiver aí um arranjo, que eu chamaria um arranjo colaborativo, moderno, onde a prefeitura não precisa botar dinheiro. Aliás, nenhuma prefeitura da região conseguiria sustentar um centro cultural daquele tamanho. É inviável.
As prefeituras têm muitas demandas, né? A gente sabe disso. Mas ela pode ser a mediadora para que outros agentes façam projetos, para que o patrimônio seja projetado ao longo do tempo. Tem uma energia muito grande de gente disposta a buscar projetos e apoiadores, né? Só que precisa ter essa mediação, que é fundamental, né? Acho que isso vai amadurecer. A gente tem muita esperança que haja tempo para que esse arranjo colaborativo seja construído. E acredito muito que esse momento pode ser demarcador disso. Eu acho que essa casa aqui pode ser um ponto de curva bem interessante nessa história do Moinho, para que não venha a ser só uma cicatriz na região, como foi o caso do Cine Teatro Ópera em Caxias, famoso Cine Teatro Ópera, né? Era um grande teatro que acabou incendiando numa véspera de Natal, né? Então, por isso que eu digo, eu acho que ainda há tempo para se buscar um arranjo colaborativo de todas as partes para tornar o Moinho um grande projeto mesmo, né? Obrigado, André. Agora colocamos por ordem a palavra à disposição do vereador Tiago Ilha. Muito bem, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que nos prestigiam aqui, em especial todas as pessoas que estão lutando por essa causa justa e cultural importante para a memória histórica da nossa cidade. Cumprimentar a todos que estão aqui, o Dilson, que representa nossos bairros, nossos presidentes, as lideranças locais, a imprensa que nos acompanha, e que hoje também cheguei aqui, senhor presidente, um pouco atrasado, porque estava lá bem próximo da nossa barragem do Burati, vendo uma situação lamentável de esgoto dentro da nossa barragem. Mais um, né? Mais um esgoto a céu aberto dentro da nossa barragem, que já tem sofrido muito, né? Pela questão da estiagem, e que esse problema só continua aumentando, e vou fazer essa fala no meu espaço de vereador daqui a pouquinho. Mas, a respeito da situação do Moinho, eu gostaria de trazer aqui uma sugestão. Eu acho que é importante o vereador, o legislador, se somar nisso. Eu conversava no final de semana, até depois que o Érico me fez uma ligação, para que a gente conversasse e buscasse alternativas. Fiz uma conversa com a deputada Freixomense, né, nossa deputada de Farroupilha, que se colocou também à disposição e trouxe hoje na minha pessoa também aqui a sua representação, porque ela não poderia estar aqui hoje presente, mas que a gente talvez possa encontrar uma solução com uma decisão política, e que, infelizmente, não cabe aliás, não cabe a nós vereadores, mas pode ser fomentada por nós vereadores, apoiada por nós vereadores, porque é uma decisão do chefe do Executivo Municipal. Recentemente, nós observamos também uma situação que o município pode intervir nisso, buscando um caminho jurídico dentro da lei, dentro de um processo licitatório, de adquirir esse imóvel, e eu fiz algumas contas aqui hoje à tarde para dividir com vocês aqui. Uma delas, a dívida estimada nesse processo de 2.150.000, se hoje colocada num financiamento, como foi o caso do Badesul, recentemente financiado, que tem linhas também para essa atividade, foi me informar hoje à tarde também. Num financiamento do município, que no caso nem precisaria, porque inclusive a prefeitura anunciou 5 milhões de economia, que eu dou os parabéns por essa iniciativa. Quem sabe até mesmo um caixa desse poderia nos ajudar nesse momento. Mas eu concordo com o que foi falado, que não adianta jogar também no colo da prefeitura e dizer a prefeitura te vira. Eu acho que isso não é cabível e jamais vou jogar para a torcida. O que eu imagino que poderia acontecer? Se o município consegue garantir, o que a gente precisa garantir agora? A divisão entre patrimônio, né, que tem que ser colocado, não tem, a gente vinha aqui dizer que não, esquece o patrimônio é de alguém, não adianta. E a gente tem que preservar a questão histórica, mas se o município pudesse ser, vamos dizer, uma espécie do avaliador dessa situação, dessa operação, logo ali adiante ele vai tirar isso do ônus dele e transformar isso em receita. Simples, porque se o município se torna proprietário, ele pode abrir uma licitação, abrindo para a iniciativa privada, que vai ter um X tempo para manter, reformar, ampliar, fazer investimento naquilo. Porque o município, talvez, nessa situação toda que a gente está conversando, é o que tem a maior capacidade hoje de pagamento na história. Porque hoje eu não imagino, gente, com todo respeito à associação,
ou a maior força que a gente possa fazer, que a gente vai levantar 2.150.000. Não vamos também aqui a gente falar que é difícil, não é um valor pequeno. O município fazendo isso, ele automaticamente poderia abrir uma brecha para colocar logo aí na frente para a iniciativa privada poder operar uma parte desse moinho e transformar esse investimento de volta aos cofres públicos, preservando o patrimônio histórico. Outra saída, levaram a Casa da Cultura para lá. Hoje nós pagamos um valor de aluguel na Casa da Cultura, que é no antigo prédio, no prédio, né? Que hoje paga um aluguel ao proprietário, para a família, e que funciona super bem, a Casa da Cultura já mostrou que deu certo, mas quem sabe também é uma alternativa de levar toda a estrutura que já é custeada pelo município no aluguel por um prédio próprio. Talvez também pudesse ser uma alternativa. Jamais vou dizer aqui que a responsabilidade é que o município tem que resolver. Eu acredito que o município precisa estar presente nessa história, porque senão as chances de a gente resolver vão diminuindo a cada minuto. Porque nesse momento todo, a gente imagina que na gangorra mais forte, de dizer assim, dentro de um processo, né, público, que passe pela Câmara de Vereadores, obviamente, o município tem a condição de dizer, vou comprar, vou abrir uma licitação, vou colocar para a iniciativa privada, colocar investimentos aqui, vou trazer a Casa da Cultura para cá, vou achar um outro caminho. Então, também são sugestões que poderão ser válidas, mas eu ocupo o meu espaço aqui para trazer alguma fala nesse sentido, de novo, ressaltando, de não jogar o problema para a Prefeitura. Vejam bem, queria deixar isso aqui bem claro na minha fala, mas é que talvez a Prefeitura seja, e aí quando eu falo Prefeitura, não estou jogando para o prefeito, estou falando Prefeitura instituição, que é administrado por um prefeito. Mas a Prefeitura instituição é que tem a maior capacidade hoje, nessa gangorra toda que nós estamos falando, né? E que talvez tenha maior poder também de captar outras pessoas para estar no projeto. Mesmo nós estando com um problema gigantesco da situação da pandemia, com outras prioridades talvez mais urgentes que essa, se a Prefeitura, não tem capacidade de compra, a Prefeitura tem uma capacidade de intermediar essa situação, né? Buscando uma alternativa, um financiamento, algum outro gap que possa oferecer uma saída. Eu acho que nesse sentido, sim, o município pode ser decisivo para a gente encontrar um caminho para essa solução. Quero aproveitar a oportunidade de dar os parabéns, né, à associação, por todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Eu sempre digo, e o Thiago lembrou aqui, que só sabe para onde vai quem sabe de onde veio, né? Então, preservar a nossa história, sempre terão o apoio desse vereador, em tudo que for necessário e possível, né? Tanto do meu mandato, como também provocar e buscar toda a ajuda política do gabinete da deputada Fran. Nesse sentido, também me coloco à disposição aqui para estar junto na luta de vocês e a gente encontrar o melhor caminho para essa situação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Ilha. Por uma questão de tempo, de bom senso até, pelo que falamos no início, né, André? Nós estamos aí a 1h18 propriamente, e hoje nós temos alguns compromissos que estão dentro do nosso trabalho da segunda-feira, onde há disponibilidade também no grande expediente 15 minutos para ser usado por vereadores de cada bancada, e para não prejudicar quem ainda não falou e até mesmo quem veio explanar sobre a questão do moinho. Então, nós de uma maneira bem leve vamos pedir e sugerir de que nós sejamos o quanto mais rápidos e objetivos em questionamentos, assim como pedimos também ao André a brevidade em termos, quando houver resposta. Entendo agora que o vereador Tiago Ilha sugeriu algumas coisas, vai constar em ata,
vai constar também em todas as explanações, e como foi sugestões, quem sabe depois os senhores também possam, né, usar isso como atribuição a uma sequência de trabalhos. E colocamos à disposição agora a palavra da vereadora Clarice Baú, líder de governo aqui na Câmara. Presidente, quero lhe dar as boas-vindas e um excelente retorno, né, que agora que seja permanente conosco aqui. E dando também o boa noite ao presidente, quero dar boa noite à nossa sempre vereadora, Maristela Rodolfo Pessim, e em nome dela, então, cumprimentar a todos que estão aqui. E também aqueles que estão nos assistindo em casa. E os nossos vereadores aqui. Parabenizar a iniciativa e essa luta incansável da Associação do Moinho. A gente tem acompanhado, e isso é uma longa luta, não é de agora, né? A gente sabe que fazem muitos anos em que passaram várias administrações e que a situação não tem avançado muito, né? No início, na primeira intervenção do Moinho, ou durante a sessão, ou fora dos bastidores aqui, a gente tem acompanhado muito, né, essas intervenções. Fui ver o processo, porque existe o processo administrativo e o processo judicial. Então, é isso que nós temos que entender, não é falta de vontade da administração, que quando eu fui fazer essa análise, o que me surpreendeu? O estado em que foi deixado esse processo pela administração anterior. Tinha folhas fora da ordem, não se entendia o que se precisava aí encaminhar. A ata faltando, então isso foi tudo, levou um tempo para se organizar. E foi feito também um cálculo que nessa administração foi feito muito mais, né, naquela época, em um mês de gestão, ou 2, não lembro bem, do que todo o tempo da outra gestão. Então, assim, eu acho que não é falta de vontade, mas nós temos que separar realmente, como disse o colega, me faltou o nome, veja bem, a velhice. Roque, Severino. A velhice é complicada. A memória recente é difícil. Então, assim, que nós tínhamos feito muito mais, né? Nós fizemos várias reuniões já com a associação, as portas abertas da prefeitura eu sei que estão. Se está difícil alguma agenda, com certeza está para todos, né? Nessa pandemia fica difícil. Mas eu quero esclarecer aqui que o projeto, parabéns, acho que vem de encontro com toda a nossa necessidade, na questão da imigração, acho que é uma excelente ideia. Todos os colaboradores que estão inseridos nesse projeto estão todos de parabéns. O que nós temos que somar esforços é decidir essa luta dos herdeiros. Existe uma luta entre os herdeiros que ninguém consegue chegar e dirimir, ó, realmente agora está à disposição para tombamento, agora todos os herdeiros estão de acordo. Quando um acorda, o outro não quer mais, um quer vender, outro não quer, e a gente não está conseguindo mediar essa situação, né? E isso tem o jurídico, que já está mediando, né? Que existe a questão dos aluguéis atrasados, todo aquele processo que foi para leilão. Então, eu penso assim que nós temos que somar esforços nessa questão, de resolver. Está à disposição agora para o projeto? Então, vamos lá. Acho que apoiadores não vão faltar, né? Colaboradores não vão faltar. Toda a Câmara de Vereadores está sempre aqui de portas abertas para ouvir, né? Nós estamos sensibilizados a isso, concordamos com essa luta, mas daí, né, o que falta realmente é um esforço aí dos herdeiros, dizer, não, nós vamos resolver essa parte, depois é com vocês. Daí eu acredito que a questão administrativa vai apoiar 100%. Já está apoiando, mas tem este entrave nessa questão dos herdeiros. É isso que eu penso. A palavra... Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora. Colocamos à disposição do Carlos André Constantin, e eu me referi anteriormente ao André Constantin porque foi um critério que ele nos disse que ele é mais conhecido como André Constantin do que propriamente como Carlos. Eu que me esqueço como Carlos, aí é um problema, né? Mas assim, a associação percebeu já isso, como eu coloquei antes, né?
esse processo do leilão, ele está correto, na verdade, porque ele é um processo de extinção de condomínio. Ele viria para justamente resolver essa questão patrimonial. Acontece que tudo atropelou, né? Ficou tudo misturado, a questão da luta pelo patrimônio com a questão... A associação veio numa perspectiva de se é possível ganhar um tempo e ela se habilitou a ir atrás de projetos e apoiadores para, inclusive, atrair investidores através de projetos para resolver essa questão patrimonial, né? A gente realmente vem assim... visitando muitas pessoas, e isso tem sido muito interessante, né? Nem ouvindo sims definitivos e nem nãos definitivos. Na verdade, se abriu diálogo com muitas frentes. Nessa caminhada, por exemplo, teve um investidor local que queria, inclusive, em conjunto com a associação, fazer o investimento necessário, chegou a reunir um conselho da empresa para discutir a questão, ele achava muito interessante. Só que há um complicador, né, que é o uso cultural do edifício, que já está garantido através de instituições que cuidam dessa parte ao longo do tempo. Então, para um investidor apenas da iniciativa privada, é difícil, tem que ser uma solução híbrida, que envolva o poder público local, o poder público regional, onde a gente já abriu as frentes, né, a Secretaria do Estado, investidores, uma coletividade que vai cuidar e gerenciar os projetos, né? É um arranjo colaborativo bem interessante que precisa aí, né? E então acho que é esse o caminho, assim, né? Doutora Eleonora Broilo nos solicitou e logo depois Juliano Baumgarten, e até pediríamos ao Juliano, se possível, até para ele fazer as considerações finais, se nós podemos deixar o teu nome para já aproveitar, fazer as considerações também, a tua fala nesse horário, nesse momento. Doutora Eleonora Borello. O que eu gostaria é de parabenizar o senhor pela sua excelente explanação. O senhor foi muito claro. Oi? Tá. O senhor nos deixou numa situação bastante confortável ao entender tudo que está acontecendo. Acho que o senhor nos deixou bastante tranquilos em algumas situações. Contudo, eu acho claro que os vereadores devem fazer sua parte, sim, e considero que o Executivo fará sua parte no momento em que for possível, né? Eu acho que o Executivo já está fazendo a sua parte desde que assumiu essa gestão, até mais, né, do que a outra gestão fez, e no momento em que as coisas estiverem definidas, relacionadas, principalmente no que diz respeito à divisão patrimonial, eu acho que aí, sim, o Executivo poderá tomar, enfim, uma decisão a respeito dessa situação. No momento, eu quero lhe parabenizar novamente e dizer que tudo que for possível, dentro do que é viável, esta vereadora, assim como vários outros que já se manifestaram, estará à disposição. Obrigada. Obrigado, vereadora. Doutora Eleonora Broilo. Quero aproveitar e agradecer a presença aqui da ex-vereadora e também presidente desta casa, Tetela, a qual nos envaidece e nos deixa muito orgulhosos por estar aqui presente também, acompanhando um tema de tamanha importância que é o que estamos hoje colocando também a debate e também indagações aqui nessa Casa do Povo. Agradecer a presença do secretário Argídio Schmidt, também agradecer a presença do Arielson, sempre vereador e atuante,
e as demais pessoas que estão nos acompanhando nesta sessão do dia de hoje. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Colocamos a palavra à disposição do vereador Juliano Baumgarten e também solicitamos ao vereador proponente deste convite feito ao projeto Moinho Mérica, né, e que também possa fazer uma avaliação e as suas considerações finais, e depois passaremos para o André, e assim encerrando também esta parte da nossa sessão de hoje. Senhor presidente, 2 perguntinhas bem rápidas, depois eu encaminho a minha fala final. Quanto tempo depois de captado o recurso vai se colocar na prática o projeto? Que eu acho que só isso que, na verdade, para mim não ficou. Segundo, não sei se foi conversado com o executivo, mas se também puder levar e apresentar, acho que é importante um projeto desse nível, né? E, bom, passando para as considerações finais, a primeira coisa, reforçar o convite. Então, semana que vem, dia 19, às 18 horas, teremos, então, uma audiência pública aqui nesta casa. Dizer que nós, daqui da Câmara, dentro das possibilidades, estamos tentando fazer e estamos fazendo a nossa parte, né? Abrimos já esse fórum, abrimos várias discussões em torno disso, inclusive quarta-feira que vem, importante para envolver toda a comunidade, para ter espaço de fala e representatividade, né, através da audiência pública. E parabenizar mais uma vez todos os esforços, né, que todos vêm desenvolvendo há um bom tempo. É uma luta árdua, é uma luta constante, né, Constantino? E com certeza estou à disposição para tentar ajudar de que forma possível for do alcance, para termos esse prédio histórico de pé e, acima de tudo, esse projeto na prática, que quem ganha com tudo isso não é a associação, e sim a cidade de Farroupilha. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. A palavra ainda continua à disposição. Colocamos, então, a vereador Caleb Coelho. Muito obrigado. A palavra está com o senhor. Bem rapidinho, só para comentar com o senhor, nós tivemos uma reunião hoje com o prefeito, hoje à tarde, né? E ele nos passou que, então, está avançando, até como o senhor já sabe, né? Que já parece que uma pré-aceitação ao tombamento, né? Alguma coisa assim o senhor comentou, né? Mas ele está sentindo falta porque falta alguns detalhezinhos. Parece que para ser conversado com todas as pessoas, falta para a prefeitura o nome de todos os herdeiros, né, para que todos possam ser comunicados e falados. Então, só esse detalhezinho que acho que pode agilizar muito daí. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb. E colocamos a sua fala também em resposta ao vereador Caleb, bem como se o senhor já puder engatar também as suas considerações finais, para que nós possamos, assim, dar sequência ao trabalho que a segunda-feira é um pouquinho mais acelerado aqui na Câmara. Obrigado, presidente. Sobre a questão dos prazos, a associação vem trabalhando com 3 linhas, né? Os projetos que a gente vai encaminhar agora para a Secretaria de Estado da Cultura, eles normalmente têm um trâmite de 4 meses para serem aprovados. Ela colocou a Secretaria à disposição, através do chefe de fomento, de fazer um trâmite emergencial, puxando isso para 2 meses de trâmite. Então, se nós conseguirmos esse tempo necessário, dependendo das circunstâncias que estão em curso, né, que há muitas circunstâncias, já há uma perspectiva ali de, eu acho que em 4 ou 5 meses, poder começar a captar ICMS, que é a principal fonte. Outros recursos vêm de forma imediata. A gente abriu, mais como mobilização, doações espontâneas. E a gente tem que agradecer a todas as pessoas que já doaram, desde a pessoa que doou R$10, a uma pessoa de fora da cidade que doou 2.000. Não é um grande volume, mas mostra que há, assim, um interesse, as pessoas se dispõem a colaborar. Então, a gente agradece a todos nesse sentido. É muito interessante, isso tem sido um incentivo muito forte. E outras perspectivas que a gente está sondando.
de fato, tem o Banca d'Italia que se interessou de talvez apoiar, seria ótimo, né? Para eles são 360 mil euros, é outra moeda, não é, né? A gente está chulhando, né? No bom sentido, vai que apareça uma solução mais imediata para contribuir nessa questão. A gente está tentando todas as formas, a gente torce que as circunstâncias permitam, que a gente tenha um pouco de tempo. Agradecemos muito, né, toda a abertura que a administração puder dar a este tema. Só para descontrair, eu tenho que confessar que eu sou um pouco culpado, não culpado, responsável pela fama do senhor prefeito municipal. Ele foi meu personagem num curta-metragem da RBS TV uns anos atrás, de um filme chamado A Jaqueta do Elvis. Eu dirigi esse curta-metragem. Então, eu tenho até assim tomado certa liberdade, até do ponto de vista pessoal, de tentar chamar, né, o excelentíssimo prefeito, Fabiano Feltrin, diz, olha, vamos lá, o Moinho só pode, se encontrarmos uma solução construtiva para a cidade, ele só pode aportar valor simbólico positivo para a cidade, né? Então, eu acho que essa sinalização um pouquinho a mais poderá ser muito importante para os investidores. Não só que o tombamento é necessário, mas que haja uma sinalização muito forte de vontade assim de fazer brilhar esse projeto, né? A gente tem tentado construir esse brilho nesse projeto, né? Que brilhe os olhos das pessoas e é isso. Agradecer muito, muito a abertura que vocês nos deram. Eu posso dizer assim, pelo que eu já acompanhei como voluntário na associação, foi, acho, talvez o momento de maior abertura dentro da cidade que nós já tivemos até agora. Claro, não deixando de fora todas as aberturas que tivemos, a associação já teve com a administração municipal. Mas esse momento é um momento de escuta muito qualificada que a gente percebe. Percebo no seu olhar, presidente, assim, uma abertura, uma disposição de ouvir. Pedimos desculpa por nos estender, mas a gente já está ficando os malas do moinho. A gente vai conversar com as pessoas, a reunião é para durar 1 hora, dura 3. É que é muito assunto, é muita história. As pessoas gostam de ouvir, né? Potenciais investidores, falando em dinheiro, inclusive, gostam de ouvir as histórias do moinho e enxergam nisso aqui uma grande possibilidade. A gente continua trabalhando, torcendo que as circunstâncias que já não dependem só de nós, depende de toda a cidade, de vários atores sociais, permitam que a gente consiga avançar, né? E convidar vocês para sempre tomar parte nessa história. Tá, obrigado. Então, estendemos também, Carlos, o convite para o dia 19, como foi dito pelo vereador Juliano Baumgarten, onde nós teremos aí um espaço também para questionamentos, para as pessoas também tirarem as suas dúvidas, colocarem algo com um tempo, quem sabe, até mais expressivo do que o tempo ao qual podemos disponibilizar no dia de hoje, mesmo, é claro, que ultrapassando aquilo que era o nosso planejamento, mas por se tratar de um tema tão importante, que é exatamente algo envolvendo o povo de Farroupilha, o futuro de Farroupilha, a cultura de Farroupilha. Então, nada melhor do que a Casa do Povo também abrir a sua exceção e transcorrer isso de uma maneira que possa, é claro, trazer e redimir qualquer dúvida daquilo que foi questionado aqui na noite de hoje. Agradeço pela presença, leve o nosso abraço a todos e é claro que estaremos sempre à disposição quando o tema for assuntos relacionados ao povo, em dar o espaço a qual nós aqui nos propomos a trabalhar pelo povo na Casa do Povo. E só para despedida, eu queria deixar com a Câmara de Vereadores, na pessoa do presidente, esse livro que foi recém-lançado, Nonos de São Paulo. O Oliviero manda um abraço, que é o autor, e que é parceiro de tentar salvar o Moinho, criar talvez no Moinho um dos museus que nós apresentamos aqui.
acho que vocês poderão fazer um bom proveito dessa sequência de histórias muito lindas que tem aqui e que tem muito a ver com a nossa região também. Tá? Muito obrigado, Carlos, e eu quero colocar à disposição dos nobres vereadores também para que retirem, né, por algum tempo com a Daniela, para que nós possamos assim oportunizar que ele fique na nossa casa, mas também disponibilizando a todos que tiverem interesse. Desejamos a todos, é claro, que fazem parte do Minho, uma excelente noite. Agradecemos pela presença. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.